55, verso 6. 55, verso 6. Isso, é esse aqui. É um versículo que todos conhecem, mas nós não vamos ler só esse. Esse aqui é o primeiro. Vamos partir desse. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Amém? Agora nós vamos para Eclesiastes 12. Livro de Eclesiastes 12. Vamos ler também, pois há uma ligação de um versículo para o outro. Olha o que diz Eclesiastes 12, 1. Lembra-te também do teu Criador, nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos, das quais venham a dizer, não tenho neles contentamento. Amém. Pode fechar suas Bíblias, pode se assentar, e vamos, irmãos, falar da palavra de Deus. Vamos pregoar a palavra de Deus. Um dia uma pessoa me disse assim, por que os pastores falam pregar a palavra, pregar o evangelho? Por que usa a palavra pregar? Por que usa esse verbo pregar? Irmãos, é um verbo antigo, muito usado na era dos reis, né? Dos governadores, desde a antiguidade. Naquela época não tinha jornais, não tinha revista, não tinha áudios gravados, não tinha televisão, mas já existia a escrita, e já existia também algumas pessoas que sabiam ler. Porém, a grande maioria não sabia ler. Então, um oficial do rei ou do governador, né, que o povo apelidou como pregão do rei, pregão do governador. Por quê? Porque esse oficial recebia a lei escrita do rei ou do governador, ele recebia ali e pegava um martelo e um prego e ia até a praça ou os lugares públicos mais frequentados, e ele lia aquela lei, aquele recado perante todos que ali estavam. Depois que ele terminava de ler, ele pregava com um prego, ele pregava aquela escrita num lugar público, para que ficasse ali, e quem soubesse ler, pudesse ler para o público que passava por ali. Muito se falava na época, o pregão do rei está vindo, e toda vez que aquele homem, né, com os pergaminhos enrolados, passava na mão, e com o martelo, com o prego, as pessoas já ficavam atentas. Tem algo aí que a gente precisa saber. E ajuntavam-se nos lugares públicos, o pregão do rei lia aquela lei, ou aquele recado, ou aquele decreto, e assim que ele lia, ele pregava num local público. E quem sabia ler tinha o dever de falar sobre aquele decreto, sobre aquele recado, sobre aquela lei, para as pessoas que passavam por ali. Mas a atenção do povo era tremenda quando este pregão do rei vinha em locais públicos. Deixar pregado ali uma lei ou um decreto ou uma ordem do rei. Por isso que se usa pregar o evangelho. A Bíblia, né, na linguagem mais antiga, fala sobre pregar o evangelho. Algumas já mais modernas, anunciar o evangelho. E hoje, né,
já usa a palavra compartilhar o Evangelho. Mas enfim, irmãos, todas as vezes que a palavra de Deus for pregada, anunciada ou compartilhada, deve ganhar com certeza a nossa atenção. Precisa ganhar a nossa atenção. Nós precisamos estar preparados para ouvir. Preparados. A cada culto que nós venhamos, nós precisamos estar preparados. A palavra de Deus diz: prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Então nós precisamos estar preparados aqui, porque esse encontro nosso com Deus está acontecendo agora, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Jesus. Bom, nós lemos em Isaías 55, verso 6: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Irmãos, cada dia que passa é um dia a menos. Grave isso, irmãos. Cada dia que a gente vive é um dia a menos, terrenamente falando. As nossas chances passam a ser menores. Hoje nós temos a chance de encontrar com o Senhor, de buscar o Senhor e achar. Enquanto estamos nos dias chamados hoje, diz a própria palavra, não vamos endurecer o nosso coração. Não vamos. Mas a cada oportunidade, irmãos, que a nós for dada, nós temos que abraçar. Nós temos que ficar atento ao que Deus está falando. Passou esse dia, é um dia a menos. As nossas chances de encontrar com Deus, ela diminui, nunca aumenta, terrenamente falando. Por isso que a palavra de Deus está dizendo: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Faça isso enquanto você tem tempo. Amanhã, irmãos, a minha chance é menor, a sua chance é menor, a chance de quem quer que seja é menor de encontrar com o Senhor, de buscar o Senhor e encontrar. Talvez muitos de nós não vamos ter essa chance. Talvez para muitos o dia de amanhã não vai chegar. Não vai chegar. Eu falei isso a semana passada, e no outro dia uma figura mundial não chegou no outro dia. Porque a vida nossa é assim. Hoje estamos aqui, amanhã podemos não estar mais. Por isso que enquanto estamos nos dias chamados hoje, a palavra nos diz: não endureçais o vosso coração. Pare hoje e pense: o que o Senhor falou comigo hoje? Hoje o Senhor está falando com cada um de nós para buscarmos a Ele enquanto é tempo. E como pregoeiro dessa noite, eu tenho que dizer que cada dia que passa é um dia a menos. E as nossas chances diminuem. Pela lógica, irmãos, nós que já estamos com a cabeça branca, temos menos tempo. Pela lógica, nós que já passamos dos 50, dos 40, temos menos tempo do que as pessoas que estão abaixo, do 40, do 30, do 20. Pela lógica, o nosso tempo, a pessoa de meia idade, o nosso tempo é muito menor. Mas nós não podemos, irmãos, de forma nenhuma, viver o Evangelho pela lógica. Não é porque estamos ainda na mocidade que temos mais tempo. Não é porque é uma criança que ela tem todo o tempo. A igreja precisa estar atenta que o dia de amanhã não pertence a nós. O dia de amanhã pode não chegar.
seja para criança, para jovem, para meia-idade, seja para quem for. Precisamos cultuar a Deus hoje, como se fosse o último culto da nossa vida. Assim não perdemos tempo, irmãos, na casa de Deus. Desta forma, não vamos correr o risco de não encontrar o Senhor. Vamos encontrar. Vamos viver aquelas palavras que o salmista viveu. Não vou descansar enquanto não encontrar um lugar em mim para o poderoso de Jacó. Amém? É o mesmo que dizer: eu não vou descansar enquanto não perceber Deus em minha vida. Amém? Pois bem, em Eclesiastes 12, nós lemos também. Eu disse que pela lógica o jovem tem mais tempo, a criança tem mais tempo que nós, que já estamos com os cabelos brancos. Mas nós não podemos se deixar levar por isso. Por isso a palavra de Deus está dizendo: lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade. Os jovens precisam, irmãos, ficar atentos também. Antes que venham os maus dias e chegam os anos da quais venham a dizer: não tem neles contentamento. Olha o que o Senhor está dizendo. Quando, irmãos, a gente vai envelhecendo, a gente percebe a diferença de quando éramos mais moços para os dias de hoje. Hoje a gente se sente mais cansado, menos vigor, sonhamos menos, até porque sabemos que não nos resta muito tempo. O tempo que nos resta é pouco. 10 anos passa no estralar dos dedos, 20 então nem se fala. Quando damos por fé, já se passou 30 anos. Pare e pense, daqui 30 anos, como você vai estar? Como nós estaremos? Será que estaremos aqui? Então, irmãos, o tempo é escasso. Não temos muito tempo para buscar o Senhor. E por que temos que buscar? Porque no Senhor nós encontramos a eternidade. O tempo, irmãos, ele nos leva a tudo. Nunca esqueça disso. O tempo leva embora os seus sonhos, a sua juventude, o sucesso. O tempo apaga o seu nome, o tempo apaga a sua existência. O tempo leva embora tudo de nós. O tempo vence tudo. Porém, se encontrarmos a Deus, é o que temos que fazer hoje. Se encontrarmos a Deus, Deus eterniza o tempo. Enfim, somos eternizados. O tempo não vai existir mais para nós. Porém, Deus é tão bom que Ele nos eterniza com saúde, aonde a doença jamais terá a mínima chance sobre o nosso corpo. Deus eterniza, irmãos, o tempo aonde as trevas jamais vai existir. Por isso que diz a Bíblia que a glória do Cordeiro o tempo todo iluminará o tempo, irmãos, que poderia nos levar à vida e trazer a morte. Deus eterniza esse tempo em nós com vida e jamais a morte chegará até nós. Temos, irmãos, a necessidade de encontrar com Deus. Vamos viver, irmãos, numa dimensão aonde não vai existir os terrores
terrores, os horrores que existem aqui. Quando estamos doentes, quando estamos falidos, quando estamos feridos, quando estamos sendo afligidos, enfim, não vamos viver mais esses desesperos. Por isso que nós temos que encontrar o Senhor. Por isso que a Bíblia fala: buscai o Senhor enquanto é tempo. E nesse tempo que temos, nesse pouco tempo que temos, precisamos encontrar o Senhor, porque Ele vai expelir da nossa vida a dor, a doença, a tristeza, a morte, tudo que for preciso. Deus tem esse poder. Jesus provou isso e nós não podemos perder tempo em nós. E em cada culto nós temos que encontrar o Senhor, buscar o Senhor enquanto é tempo. E os jovens precisam lembrar do Senhor na sua juventude. Por quê? Os dias da velhice vai chegar. E eles vão dizer: não temos nesses dias alegria, não temos nesse dia contentamento. Porém, irmãos, se nós encontrarmos o Senhor, e é isso que estamos fazendo aqui, e a cada encontro, irmãos, o Senhor faz na nossa vida o que hoje precisa ser feito. Semana passada eu preguei fé para o dia de hoje. Amém? Se nós encontrarmos Ele hoje, o que Ele precisa fazer hoje na nossa vida, Ele faz. Amém? Quanto tempo nos resta? Não sei, mas a Bíblia diz: enquanto estivermos neste tempo chamado hoje, não vamos endurecer os nossos corações. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Hoje eu preciso encontrar a Deus. Você precisa. Às vezes, irmãos, eu penso que eu posso esperar por Deus no dia de amanhã. Mas o dia de amanhã não pertence a mim, irmãos. Eu quero a cura hoje. Quem quer a cura de Deus hoje? Eu quero hoje. Aleluia. Eu quero um milagre hoje. Eu quero que Deus eternize na minha vida o tempo. Mas um tempo, irmãos, aleluia, que não pode mais apagar a minha existência. Um tempo que não pode mais tirar tudo de mim. Enfim, o tempo que Deus vai eternizar em nós, que é a eternidade, Ele vai nos eternizar, irmãos, com vida, com vigor. Nós não vamos envelhecer quando uma vez eternizado por Deus. Nós não vamos mais adoecer, nós não vamos morrer. Realmente, irmãos, só o Senhor Jesus Cristo tem palavra de vida eterna. Em Jesus está a vida perfeita. Em Jesus, irmãos, está a vida plena. Em Jesus está a vida abundante. E o Senhor Jesus, para provar que esse poder de eternizar está nas mãos dele, Ele nos cura hoje. Ele pode te curar hoje. Ele pode libertar hoje. Ele pode fazer o que é preciso ser feito hoje. Porque o nome dele é já. Amém? Esse culto, irmãos, não vai ficar só entre essas quatro paredes. Tenho certeza que esse culto vai chegar diante de almas sedentas, de pessoas que precisam encontrar o Senhor. Pessoas que estão doentes, pessoas que estão internadas, pessoas que estão na prisão, pessoas que estão pensando em se matar. Por isso, irmãos, quando vocês se depararem com este culto na internet, vocês precisam se inscrever no nosso canal, A Voz da União. Quando vocês se depararem com este culto, sejam pregando o Rei. Amém? Compartilha. Se você tiver um amigo internado, manda, irmãos, esse culto para esse amigo que está internado. Principalmente se estiver à beira da morte, se tiver um parente preso, manda esse culto para ele.
Você vai mandar não só o culto, mas o conteúdo deste culto, que é a palavra, e é a oração que nós vamos fazer agora. Em nome de Jesus, trabalhe para Jesus, irmãos. Vamos salvar vidas, vamos cooperar com o Evangelho, vamos ser, irmãos, pregoeiros, não do rei, mas pregoeiro do Rei dos Reis, aleluia. Vamos compartilhar se preciso, vamos anunciar se preciso, e vamos pregar em nome de Jesus se preciso for. Neste culto, irmãos, o conteúdo deste culto pode salvar vidas, pode curar vidas, é o que este culto vai fazer, em nome de Jesus. É para isso que nós oramos, jejuamos e estamos aqui, para encontrar com o Senhor e apresentar esse Deus poderoso para aqueles que estão jazendo numa cama, para aqueles que estão presos, para aqueles que estão sem esperança, também para aqueles, irmãos, que não têm mais nenhuma esperança de vida eterna. Este culto, irmãos, pode salvar muitas vidas. Se depender de mim, vai salvar, mas não depende só de mim, depende de você também. Você vai ouvir de novo, vai compartilhar, vai mandar para amigos, para parentes, aonde estiver. Se você ser tocado, que essa pessoa precisa ouvir uma oração, ela precisa participar de um culto, você vai enviar esse culto. E quem estiver me ouvindo, assume o mesmo compromisso, não diante de mim, mas diante de Deus. E vamos fazer agora a oração da fé. A Bíblia diz que a oração da fé salva o doente. Amém? E tenha certeza, irmãos, não existe só doença no físico, existe doença no cérebro, existe doença na alma, existe doença no espírito, existe doença nas nossas finanças, mas a oração da fé salva os doentes. Quem vai, irmãos, nesse momento me ajudar em oração? O Senhor Jesus convocou os discípulos para orar num momento muito difícil da vida dele. Quantas pessoas estão vivendo momentos difíceis agora? E eu convido vocês a orar. A oração da fé, ela salva o doente. Vamos orar com fé. Pode ter certeza, irmãos, amanhã, com esse culto gravado, se você estiver no leito do hospital, reveja este culto, e este culto vai te salvar, em nome de Jesus, porque eu creio no poder de Deus. Então vamos orar agora, com o coração aberto, com os olhos fechados. Vamos fazer a oração da fé, a oração que salva o doente. Oremos então. Pai, é a tua palavra que diz que a oração da fé, ela salva o doente. Há pessoas doentes, Senhor, no físico, na alma, no espírito, nas finanças, na vida emocional. Há pessoas, meu Pai, que estão doentes no cérebro. Vivem, Senhor, opressões psicológicas, tormentos. A Deus Santo, nós nos preparamos para estar aqui. Nós nos preparamos para vir ter esse encontro contigo, meu Deus. E nós nos preparamos para fazer a oração da fé pelos nossos irmãos, a mesma oração que Jó, ele fez pelos seus amigos. Foi lido aqui hoje, meu Pai. E nada nesta casa acontece por acaso, porque é a tua casa, Senhor. É o Senhor quem dirige, é o Senhor quem trabalha, é o Senhor quem faz tudo por todos. E agora, em nome do Senhor Jesus, que este culto, que esta oração, que não vai ficar apenas, Pai Santo, entre essas quatro paredes, mas o Senhor vai soprar este culto a almas sedentas, a vidas que estão a um passo do abismo. Oh meu Deus, vidas que estão se perdendo, vidas que estão num leito, vidas que estão sendo atormentadas a ponto de querer tirar a própria vida. Oh meu Deus, em nome de Jesus, como teu servo, eu repreendo agora, Senhor, o mal que tem atormentado este homem e esta mulher. Em nome do Senhor Jesus, eu faço a oração da fé, a oração que
salva o doente, em o nome de Jesus, do Senhor Jesus. Que não haja casta demoníaca, que não haja barreira, que não haja problema, Senhor, grande o suficiente para impedir o teu agir, porque a tua palavra diz que operando o Senhor, quem impedirá? Meu Deus, então que assim seja. Que o teu poder, em nome de Jesus, seja sobre este corpo doente, para que seja sanado, sarado. Que o teu poder seja sobre as finanças deste homem, para que seja próspero. Sobre as finanças desta mulher, em nome de Jesus, para que seja próspera. Que o teu poder seja sobre este casamento, Senhor. Em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que o teu poder seja sobre esta vida emocional. Em nome de Jesus, que as emoções, Senhor, possam ser determinadas pelo teu poder. Em nome de Jesus, do Senhor Jesus. Ó Deus Santo, obrigado por tudo que está fazendo aqui agora, neste culto, e por tudo que o Senhor vai fazer através deste culto, porque neste culto, Senhor, ficará gravado o conteúdo e o poder que há nele, e o teu poder diz respeito aos que estão perto e aos que estão longe. Então, meu Pai, usa cada pessoa inscrita, usa, Senhor, cada pessoa que vai ter acesso a este culto, para levar, Senhor, este conteúdo, esta palavra adiante, em o nome de Jesus. Sopra, Senhor, com o sopro do teu Espírito, e que o milagre aconteça em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, do Senhor Jesus, para todos sempre. Amém.